Olá pessoal, bom dia. Espero que todos nós possamos entender aquilo que nós vamos participar hoje, né? A ceia e tudo mais. E pensando nesse momento de ceia, eu vou começar uma série, eu e as minhas séries, né? Mas isso me ajuda a estudar a Bíblia de uma forma mais contemplativa, de uma forma mais organizada. E eu gosto sempre de fazer assim, né? Eu sempre vou fazendo em séries. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de discipulado, eu digo que vou falar o quê? Já sei, vamos pegar o Pentateuco, depois livros históricos. E para uma série de pregação também, para não ficar aquele negócio, tipo, fala uma hora disso, uma hora daquilo, outra hora daquela coisa. Então, eu acho legal a gente fazer essa organização. Então, antes de começar, eu quero dizer para você que hoje nós vamos começar uma série das quais, quando eu estiver aqui, eu pretendo conversar sobre 6 temas bem específicos. Eu comecei isso por causa do Vini, ele estava por aí, tá lá. Ó. Comecei isso por causa do Vini, porque o Vini se dispôs a falar para nós no Desbrava a respeito de discipulado, e foi muito legal as nossas conversas e o que ele mostrou para nós lá, homens, né? E Deus disse para mim, cara, a gente precisa conversar mais sobre isso, principalmente com a igreja, porque discipulado é a essência de quem nós somos como cristãos. É legal porque o discipulado, na verdade, é a única coisa que Jesus mandou a gente ser e fazer. Se nós olharmos para Mateus 28, está lá, ide e fazer discípulos. Não está lá, ide montar igrejas, não está lá, ide fazer comunidades, não está lá, ide fazer cultos elaborados, não está lá, ide e penseis em uma teologia que seja muito rebuscada. O único mandamento realmente que nós temos a respeito da igreja é ide fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer tudo quanto Cristo tem ensinado. Tem um filósofo existencialista, do qual eu gosto muito, porque ele é bastante ácido em algumas dos seus comentários, bastante profundo em outros, o Søren Kierkegaard, e ele fala, uma das frases que ele fala em um dos seus livros, ele diz assim, nós cristãos, nós temos tanto medo de obedecer à simplicidade da Escritura, que a gente fica inventando outros meios de parecermos cristãos e na verdade estamos longe da vontade de Deus. E eu creio que discipulado é uma dessas coisas. Discipulado ele é tão denso, ele é tão complexo que a gente às vezes corre da verdade de Deus, porque é melhor a gente ser parecido com um crente do que realmente fazer discipulado, ou do que é ser discipulado. Então eu quero conversar um pouquinho hoje a respeito disso. Vini conversou conosco no Desbrava 2 momentos, também falou aos facilitadores a respeito disso, e ainda voltará a falar. E eu quero trazer então para nós hoje um pouquinho disso. Mas antes eu quero dizer para vocês que essa minha sequência é baseada em um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um teólogo alemão da época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi um dos cristãos que se levantou contra o Reich, uma vez que a Igreja Católica Alemã e a Igreja Luterana Alemã estavam caladas diante de tudo que acontecia e de tudo que o Hitler fazia, e ele foi uma voz dissonante. Resultado, ele morre sendo perseguido pelos nazistas, e ele escreveu um livro excelente chamado Discipulado, e ele escreveu um livro depois desse livro Discipulado, já quando estava prestes a ser preso. Ele era um dos idealizadores de um seminário que parecia mais um aspecto monástico, era meio que um monastério, era uma vida contemplativa, tanto que uma das zoações que os outros seminários faziam é que o seminário que Bonhoeffer administrava, ele era muito contemplativo, diz que os alunos tinham que contemplar tudo. E eu acho que é isso que a nossa fé precisa ter mesmo, contemplação. E ele escreveu um livro, o livro chama, lá em cima, Vida em Comunhão. Talvez você não vá ver, slides ficam extremamente pequenos, lamento por isso, mas o livro chama Vida em Comunhão, desse teólogo alemão, então, do Bonhoeffer, e eu separei 6 temas que ele fala nesse livro para nós estudarmos. Então, hoje vai ser o primeiro tema, discipulado, mas nós ainda vamos falar sobre igreja, graça, confissão de pecados, oração e comunhão cristã.
São os 6 temas que nós vamos conversar a respeito disso. E eu acho que esse livro ele vem ao encontro do que a igreja necessita hoje. Né? Nós fugimos do discipulado, nós não entendemos igreja do jeito certo. Graça é uma coisa que nós entendemos de uma forma muito barata, podemos dizer assim. Confissão de pecados quase morre na igreja atualmente. Oração é algo que nós não fazemos do jeito correto. E com tudo isso nós temos uma comunhão limitada. Eu acho que esses 6 temas que ele traz no seu livro são bastante importantes. Então, hoje, o tema discipulado, nós vamos usar aquilo que o Vini tem usado lá em Lucas, capítulo 9. Já vai abrindo a sua Bíblia ali. Eu vou usar um pouquinho antes, eu vou usar a partir do versículo 18, mas abra Lucas 18. Nós vamos ler até o versículo 25. Tá bom? Lucas 9. Então vamos lá. Por que falar sobre discipulado? Porque eu creio que discipulado hoje, ele reorienta a igreja, ele coloca a igreja no lugar certo a respeito das verdades que podem e precisam ser ditas. Hoje nós vivemos em um mundo em que muitas pessoas desejam os benefícios do evangelho. Se você perguntar para alguém ali fora se quer receber os benefícios do evangelho, claro que eles querem. Todo mundo quer receber os benefícios do evangelho. Mas poucos desejam o caminho do discipulado, que é essa linha que Lucas aqui agora vai nos instruir. Muitas pessoas querem paz, bênçãos, cura, prosperidade e conforto espiritual. Se você falar hoje, todo mundo quer isso. Mas Jesus nunca chamou pessoas apenas para receberem algo a respeito do evangelho. Parou para pensar nisso? Jesus nunca chama as pessoas apenas para receberem os benefícios espirituais. Jesus chamou homens e mulheres para segui-lo. Venham e me sigam. Jesus não diz, está aqui, te entreguei o que você queria, agora eu sigo o meu caminho. Ao contrário, Jesus diz, vem comigo. Você receberá tudo isso, mas você precisa andar junto comigo. Esse final de semana, não sei quantos de vocês viram, mas nós tivemos a famosa caminhada para Jesus, marcha para Jesus lá de São Paulo. E eu acho engraçado porque o mundo gospel, eles têm nos dado um monte de promoções e coisas e eventos para que a igreja faça algum tipo de barulho e diga, estamos aqui fazendo alguma coisa. Primeiro que fizeram uma entrevista com algumas pessoas que estavam participando da Marcha para Jesus e o testemunho foi pífio. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu tenho a mesma fé daquelas pessoas. De tão banal que ficou o evangelho. O mundo gospel, ele está sendo um instagramável para crente. A gente vai para colocar no Instagram onde nós fomos. Por quê? Porque o caminho do discipulado não é instagramável. E hoje nós gostamos de fazer esse movimento de crente e que a gente vai em eventos gospel para fazer muito barulho, mas atualmente o que é nos oferecido pelo mundo gospel é uma fé que só recebe, um cristianismo sem renúncia, uma igreja sem compromisso, até porque eles dizem, não, venham de todas as igrejas, assim, então não tem compromisso nenhum, né? Porém, o chamado de Cristo continua sendo, vem e me segue. Mas nós estamos lá criando eventos para fazer barulho, para chamar um monte de gente, para botar num palco, onde todo mundo aparece, onde tudo é instagramável, vai até para a Globo. É esse evangelho que está sendo comercializado por aí. Bonhoeffer vai contra isso. Gente, eu estou esquecendo de trocar os meus slides aqui, me desculpem. Bonhoeffer, ele vai contra isso. Eu estou desacostumado com esse negócio de slide. Porque ele diz o seguinte, a graça barata é o maior inimigo da igreja. Essa graça por aí de tudo vem, vamos lá, aceitamos tudo, de qualquer jeito, não tem problema, é o maior inimigo do verdadeiro cristianismo. Ou seja, desejar o perdão sem ser transformado, desejar Cristo sem obediência, desejar salvação sem submissão, não faz sentido. Sem nenhuma dessas palavras, não existe cristianismo. Porque o discipulado verdadeiro sempre custará algo de mim. Por isso, o verdadeiro discipulado, ele começa então com redenção. Vamos ao texto. Vamos dar uma olhadinha. Vá até Lucas capítulo 9. Eu quero começar do versículo 18, porque ele é interessante. Em geral, esses versículos anteriores, eles são separados
mas dentro do contexto de Lucas faz todo sentido. Então, Lucas capítulo 9, versículo 18, ele diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então, lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Até aí, ok. Agora Jesus faz uma pergunta extremamente profunda. E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Agora a coisa ficou profunda. Porque antes Jesus perguntou assim: o que estavam debatendo sobre mim? Alguns dizem que tu é isso, que tu é aquilo, os teólogos pensam isso, aquilo. Beleza, que bom, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí então, Pedro respondeu: Cristo, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente para que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aí Jesus continua. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Agora então Jesus está falando aqui nesse texto de Lucas 9, como ele anotou. Jesus já começa então a revelar aos seus discípulos que o seu caminho era para a cruz. Os seus discípulos o reconheceram. Pedro especificamente: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus, traduzido aqui nessa versão. Os discípulos, eles estavam esperando um reino político, uma glória imediata e um triunfo terreno. Eles não tinham uma visão celestial de um Messias que seria Senhor no céu, antes de tudo. Eles estavam esperando esse cara que viria fazer uma reforma política, que viria reformar a política ali da Palestina, derrotar os romanos, devolver o reino na mão dos judeus, porque na mente deles isso resolveria todas as coisas. Mas Jesus mostra que o seu reino seria estabelecido através do sofrimento, da entrega e da obediência. Jesus quebrou as pernas dele naquele momento. Jesus disse: meu reino não vem na força, meu reino não é feito de armas, meu reino não é feito de política, e meu reino, tampouco, ele tem um território aqui na terra. O meu reino é diferente. E aí Jesus declara na primeira parte do versículo 23, ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me. Mais interessante é que o reino de Deus, ele não é a força. O reino de Deus não é obrigatório. Jesus coloca aqui a questão: se alguém quiser me acompanhar. Não é obrigatório. Ele não vem fazendo a força, ele não vem obrigar ninguém. Quem deseja segui-lo, deve comprometer-se então com o que vem depois. Esse é o grande problema da igreja atual. Tem um monte de gente que quer seguir Jesus, mas aí a segunda parte a gente não quer. E aí agora Jesus vai começar então a explicar o que é o preço do discipulado. Na segunda parte do versículo 23, se que alguém quiser vir após mim, aí ele começa agora pela primeira parte: negue-se a si mesmo. E essa talvez seja a mais dura das recomendações de Jesus. Porque negar a si mesmo não significa ter baixa autoestima. Talvez você pense assim: é assim, tem umas pessoas aí que têm baixa autoestima e tudo mais. Não. Jesus aqui, ele é o cara que tem a maior autoestima do mundo, porque ele pode.
Ele é o Criador, Ele é aquele Logos que estava no princípio com Deus, Ele era Deus. Mas aí Paulo vai nos advertir de que esse é aquele que esvaziou a si mesmo. Então Jesus sabe o que é negar a si mesmo. A gente acha, não, é difícil negar a si mesmo, é porque eu tenho uma personalidade muito forte, é que eu sou uma pessoa que tem muitos, assim, querido, Jesus fez isso. Não é só para gente de baixa autoestima, é para gente de super autoestima. Por quê? Porque negar a si mesmo significa despreze tua própria existência. E aí o bicho pega. Despreze tua própria existência. E agora você vai viver longe dessa identidade que você acha que você dá a si mesmo. Você vai deixar tudo que você faz. Pensa naquilo que você melhor faz. Naquilo que você faz, o pessoal diz assim, nossa, nisso ele é bom. Pensa por um minuto, no que você é muito bom. E as pessoas dizem, tu é bom nisso. É exatamente isso que Jesus diz, para de viver nessa identidade. Algumas pessoas dizem, nossa, essa pessoa é muito inteligente. Como ele é inteligente, como eu gostaria de ser inteligente como fulano. Jesus diz, fulano, entrega a tua inteligência. Outra pessoa diz, não, aquele fulano é servo. Nossa, como ele serve, ele realmente é um servo. Jesus diz, me entrega o serviço. Não, aquela pessoa ela é rica, ela tem muita grana. Eu queria ter a grana que essa pessoa tem. Jesus diz, me entrega esse dinheiro. Não, aquela pessoa, ela é bem-humorada, ela é, enfim, não sei. E Jesus diz, me entrega tudo isso. Talvez a gente diga assim, nossa, eu tenho milhões de seguidores nas redes sociais. Jesus diz, me entrega essa galera. Isso significa negar a si mesmo. O Evangelho ele não foi entregue para nós para melhorar o velho homem. O Evangelho vem para anunciar a morte desse velho homem. E é engraçado como às vezes a gente chega a Jesus e só diz para ele, Jesus, olha só que boa pessoa que eu sou, eu só preciso de umas reforminhas. Como se a gente fosse um carro velho que foi bem cuidado pelo antigo dono. Olha só, a lataria está quase inteira, umas manchinhas de sol, que a gente precisa fazer um polimento aqui, passar uma tinta e um verniz e fica bom. Olha só, tem até os vincos, os frisinhos, tudo veio de fábrica, que legal. Um pouquinho manchado, porque foi lavado várias vezes, tem um pouquinho de mancha aqui, mas está bom esse carro. As rodas originais, dando uma polidinha, fica, o brinco. E a gente quer que Jesus pegue agora esse carro, pouco usado, transforme em um carro muito bom e a gente saia mostrando como esse nosso carro é bonito. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio reformar o velho homem. Jesus veio declarar a morte do velho homem. Gálatas 2:20, Paulo diz, portanto, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E essa vida vivo pela fé no Filho do homem que me amou e se entregou, ou no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Jesus não veio dar uma recalchutada em quem você é. Jesus veio dizer, essa carcaça tem que morrer. Mas Jesus, é isso que precisa acontecer. Não tem outro jeito. Essa carcaça precisa morrer. O próprio Jesus veio não para ser servido, mas para servir e morrer numa cruz. Se Ele está nos dando o caminho, por que nós não podemos fazer? Quando nós renunciamos ao nosso eu, aí o discipulado começa. Porque o discipulado começa com renúncia. E a partir disso, agora Cristo vai passar a governar os meus desejos, as minhas vontades e as minhas decisões. Agora nós estamos começando a falar em discipulado. Não estamos falando de eventos legais, em que a gente levanta a mão e uma banda legal toca e as luzes, fazem o seu trabalho, em que um grande pregador vem e diz como nós somos bons, ou como Jesus é bom, ou o que Jesus tem que nos dar. Discipulado começa quando Jesus passa a governar os meus desejos, as minhas vontades e as minhas decisões. Agora eu começo a participar do discipulado. Então o Evangelho ele não foi dado para melhorar esse velho homem. Ele veio para anunciar a morte desse homem. Então a verdadeira conversão, ela muda as nossas prioridades, ela muda os nossos afetos, ela muda a nossa direção de vida e ela muda a nossa identidade. E isso é discipulado. Discípulos que nunca morreram para si mesmos não produzem uma igreja como Cristo quer.
Discípulos que nunca morreram para si mesmos, eles só produzem uma igreja fraca, sem testemunho, que precisa usar de eventos para fazer barulho, porque ninguém vê. Ela não muda nada, ela não influencia ninguém. Ela não impacta o mundo onde está. Então o que vamos fazer? Já sei, vamos fazer um negócio mega bombástico, vamos desfilar por umas ruas por aí, fazer bastante grito, com camisetas escrito Jesus te ama, e aí quem sabe se terminarmos tudo em um grande show gospel, agora a igreja está sendo vista. Isso é quase patético, porque não é isso que Cristo pede de nós. Segunda parte do versículo é que diz assim: tome diariamente sua cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e me segue. Para os ouvintes de Jesus, isso não foi bonito. Talvez hoje a gente até se emociona, né? Diz assim, puxa, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e aí a gente até é imbuído de uma gama, só que isso aqui na época escandalizou essa galera. Isso aqui na época ofendeu eles de uma forma gigantesca. Isso aqui acabou com toda expectativa que eles tinham de fazer qualquer coisa. Porque para os ouvintes de Jesus, a cruz não era um símbolo religioso e bonito que nós temos hoje. Nós temos vontade de carregar a cruz no nosso peito, nós fazemos questão de botar a cruz nas nossas igrejas. Muitos dos prédios que têm igreja, eles têm uma cruz ou em cima, ou uma cruz lateral, ou um jeito de uma cruz. Quando nós participamos da ceia, nós colocamos a cruz. Isso aqui, para essa galera que Jesus está falando, era a maior ofensa que você poderia fazer. Machucava o coração, dava nojo. Isaías 53 explica exatamente o que esses caras sentiram quando Jesus mandou a gente tomar a nossa cruz. Porque nele não havia qualquer beleza. Nós o consideramos afligido por Deus e abatido de tal forma que nós virávamos os nossos olhos. Nós não conseguíamos, por isso que João 6,66 diz que quando Jesus falou aos seus discípulos, diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus. Tão forte era o discurso de Jesus a respeito da cruz. Porque para essa galera a cruz era morte, vergonha, condenação. Não era festa, não era show, não era culto bonito. Para essa galera aqui, era a maior vergonha que você poderia ter na tua vida. Jesus está dizendo aqui, quem me segue precisa morrer diariamente. O discipulado não é um evento emocional, o discipulado não é um culto dominical, o discipulado é uma caminhada diária, por isso tome sua cruz diariamente. Não é eu vivo de segunda a sábado do jeito que eu quero, domingo eu vou na igreja. Não é. Não é, sim, eu vou no grupo célula de vez em quando. Não é, aqui é diariamente, tome diariamente sua cruz e me segue. O discipulado, então, ele é uma entrega total. Muitas pessoas admiram Jesus, mas algumas seguem Jesus. E o convite de Jesus é: me siga. O verdadeiro discípulo, ele continua quando é difícil, quando há perseguição, quando precisamos obedecer e quando precisamos renunciar. Semana passada nós tivemos um pouquinho disso. Quem estava aqui no DIP domingo passado? Levanta a mão. Você se sentiu confortável quando chegou aqui? Estava escuro, estava ruim. O pessoal não tinha microfone. Louvor foi feito com um violão sem qualquer tipo de projeção para nós. Alguns de nós teve o privilégio de sentar em uma cadeira confortável. A maioria ficou no chão ou em pé ali no canto. Provavelmente eu dissesse para você que hoje ia ser a mesma coisa, nós teríamos um esvaziamento da igreja. Quando nós estamos acostumados com a nossa cadeira, com a nossa luz, com o nosso conforto, com o nosso som, com as coisas que são legais, com a nossa projeção e tudo mais. Então a gente gosta disso, mas tem gente que louva a Deus todo dia, do jeito como nós estávamos aqui domingo. Esses são aqueles que tomam sua cruz. Esses são aqueles que mesmo diante da perseguição permanecem na sua fé. Esses são aqueles que sabem que devem obedecer. Nós não aguentaríamos uma semana na vida desses caras. Por causa de Jesus eles não conseguem emprego, por causa de Jesus seus filhos não podem estudar, por causa de Jesus eles não entram na fila da distribuição do pão, por causa de Jesus eles podem apanhar, por causa de Jesus eles não têm direito a qualquer tipo de justiça. Você e eu não aguentaríamos uma semana
na vida de muitas das pessoas que passam pela igreja perseguida. Mas nós pagamos de bons cristãos. Nós fazemos eventos, nós aparecemos na Globo. Aquela galera não. Discípulo verdadeiro continua quando Cristo fala: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me segue. Mas o texto continua, porque o discipulado ele é um chamado para seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. O centro do discipulado não é uma doutrina, não é uma instituição, não é um sistema religioso. O centro do discipulado é seguir Jesus. Andar com Cristo, aprender sobre Cristo, obedecer a Cristo e tornar-se parecido com Cristo. Foi o que cantamos aqui. Mas é legal quando a gente canta, mas é difícil quando a gente aplica. Andar com Jesus, aprender sobre Jesus, obedecer a Jesus e tornar-se parecido com Jesus é tornar-se tão escandaloso para o mundo quanto o próprio Cristo é. O discípulo de Jesus, ele não segue tendência de moda, ele não segue uma cultura, ele não segue emoções e ele não segue popularidade. Jesus mesmo, se você lê o Evangelho como um todo, Jesus é o que dá os maiores golpes na sua popularidade. Quando os seguidores de Jesus no Instagram começam a subir, Jesus vai lá e ele mesmo dá o corte e diz: ó, é necessário que eu morra. Esvazia de seguidor. Aí de repente o Jesus começa a aumentar o número de seguidores do Instagram, o pessoal começa a desbloquear Jesus está começando aí alto, Jesus vai lá e diz assim: é necessário que vocês comam da minha carne. Os discípulos caem, os seguidores de Jesus diminuem. Aí começa o pá de novo, e aí vem Jesus, e aí Jesus está farmando aura, e aí ele está conseguindo criar um monte de seguidores. De repente Jesus vai lá e diz assim: é necessário que vocês tomem sua cruz diariamente. Jesus perde os seguidores. É Jesus sempre ele que dá o maior golpe todas as vezes em que sua popularidade está se tornando um pouco mais conhecida. Porque Jesus ele não quer ser conhecido apenas por sua popularidade, ele quer ser seguido por discípulos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 21, diz que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirem os seus passos. Então Jesus está nos dizendo como temos que ir. Ele seguiu o caminho, ele abriu a trilha, ele diz: ó, andem por aqui, e nós temos que fazer isso aí. Então a maior evidência de discipulado não é quando alguém apenas conhece a Bíblia, mas é quando a sua vida é transformada por aquilo que ela lê. E eu estou falando de Bíblia. Nós precisamos refletir Jesus. E essa é a maior evidência. A Bíblia é o meio e o caminho do qual nós entendemos isso. E aí Jesus vai falar que o discipulado, ele tem sim um custo, mas não é só isso, porque tem a glória. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Jesus agora ele confronta a lógica humana para nós. Porque ele diz assim: se alguém tentar segurar a sua vida, perde. Opa! Mas se alguém entregar a vida para mim, esse ganha. Não, mas peraí, se eu entreguei para ti, como é que eu ganho? Eu perdi, porque eu não tenho mais ela. Jesus diz exatamente isso. Agora Jesus quebra a lógica do mundo. Porque o mundo nos ensina: preserve-se a si mesmo. Viva para ti mesmo. Busque sua própria realização. Coloca você em primeiro lugar. E isso agora nós criamos uma sociedade em que ao invés de bons relacionamentos, nós temos choque um com o outro. Por que hoje se evita, às vezes, ter filhos? Porque vai atrapalhar a minha linha de vida. Antes eu quero poder ter uma experiência lá fora, eu quero que a minha carreira deslanche. Aí, de repente, depois disso, talvez eu tenha filhos. Por que hoje nós temos uma grande dificuldade em manter o nosso casamento? Porque minha esposa compete comigo. Eu recebo uma proposta de emprego lá da Bahia, e a Simone diz: cara, mas agora a minha carreira está aqui, ó. Eu preciso terminar agora aqui, eu estou quase no fim da minha carreira,
aqui em Farroupilha. E aí agora, qual vai ser o problema? Então tá, cada um na sua, tchau. Eu vou aproveitar o sol de Salvador, você aproveita aí o frio da Serra Gaúcha. De vez em quando a gente talvez se fale, e se não se falar mais, tudo bem, né? Afinal de contas, estou seguindo o meu sonho. E aí nós começamos agora a criar relacionamentos em que eles competem. O meu colega de trabalho, puxa vida, meu colega de trabalho, ele não pode ser mais inteligente do que eu, ele não pode ser melhor do que eu, porque vai que o meu chefe descobre e coloca ele num cargo maior que o meu. Eu tenho um amigo que eu tenho dado um pouco mais perto com ele, ele sempre diz assim, eu não sei onde é que eu errei para o fulano ser meu chefe, Edgar. Porque em um passado muito recente, ele era o chefe do fulano. E agora o fulano está para cima, ele diz assim, o que eu fiz para o fulano ser meu chefe? Né? Então, às vezes, nós corremos esse risco. Não, eu não vou deixar ninguém aparecer muito. Vai que descobre que essa pessoa é melhor que eu, e aí a coisa desanda. E é uma competiçãozinha velada, que na verdade às vezes a gente leva a sério. Né? Esses dias eu cheguei lá no seminário e veio um professor de São Paulo, excelente professor de São Paulo, deu uma aula de Novo Testamento, Evangelho de João, para a turma. E aí, quando eu cheguei na terça-feira lá, o pessoal disse, o professor da semana passada aí deu uma aula de João incrível, acho que tu vai perder o teu lugar. E eu disse, como João Batista, gente, é necessário que ele cresça ou diminua. Se é isso que Deus quer, não tem problema. Mas a gente vai criando essas ideias, a gente vai criando essas competições em que alguém melhor que eu é uma ameaça, então eu preciso fazer qualquer coisa para que essa pessoa não se dê bem. Então o mundo nos ensina a se preservar, a viver para si, a buscar suas realizações, a colocar você em primeiro lugar. Mas Jesus começa a dizer o seguinte, não, entregue-se a si mesmo, morra, viva para Deus e perca a sua vida por amor ao reino. Mas diz, oxe, está errado isso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque discipulado custa, ele custa o meu orgulho. E eu gosto de mim mesmo, gente. Mas o discipulado custa esse orgulho. Ele custa o meu conforto, porque às vezes eu vou abrir mão daquilo que eu poderia ter para o meu conforto, mas talvez eu abra mão para que outra pessoa possa desfrutar desse mesmo conforto. Discipulado custa meu ego, eu tenho que deixar ele morrer. Discipulado, ele exige que eu apresente o meu pecado e a minha pior parte diante de todos aqueles que me seguem e que andam comigo, porque só assim serei parecido com Jesus. Essa história de que temos que viver uma igreja onde eu sou perfeito, minha esposa é perfeita, meus filhos são perfeitos, todo mundo é perfeito, eu faço tudo perfeito, tudo é muito bom, é uma mentira. Porque a igreja nos foi dada para revelarmos nosso pecado e dizer, eu sou assim. E aí a outra pessoa diz, ok, Jesus quer mudar isso, mas eu continuo te amando. E você diz, tá bom, beleza, vamos junto. Discipulado custa relacionamentos e custa até mesmo a minha reputação. A minha reputação. Por isso eu admirei demais aquele astronauta da nave Artemis que foi até a Lua. Eu não lembro o nome dele, é o canadense. E antes de chegar no ponto mais longe que qualquer ser humano já tenha ido na história e dar uma volta pela Lua, ele diz assim, estou aqui porque somos uma criação de Deus e eu quero dizer para vocês que Ele é magnífico por ter criado todas essas coisas. Diz, uai, cientista não é tudo ateu? E esse cara disse que não. E logo deu um burburinho, a galera foi conversar com a filha dele, ela disse, não, aqui em casa a gente sempre cresceu com um livro de ciências de um lado e a Bíblia do outro. E nós entendemos que eles se harmonizam. A filha desse cara. Então, discipulado custa até a tua reputação. Porque provavelmente os ateus olharam para esse cara e disseram, coitado, acredita em Deus. Foram dar o privilégio de ser um dos homens que mais longe foi na história do mundo até agora e deram para um cara que acredita em Deus. Quantos bons ateus nós tínhamos aqui, cientistas bons, que poderiam estar lá no lugar desse cara, e agora o cara está lá falando para Deus. Por isso eu acho também legal, foi Apolo 10, ou Apolo 8, eu não lembro agora delas, que no Natal, na véspera de Natal de 1968, tira uma das imagens da Lua, e um dos astronautas começa lendo Gênesis 1:1. E aí você diz assim, uau, que legal. Então a gente perde isso, porque muitas pessoas vão nos julgar. Se eu me posicionar para Jesus, o mundo já começava a dizer, mais um crente, mais um evangélico, mais um maluco, mais um daqueles que... Pois é, a gente perde até mesmo a reputação. Mas aquilo que nós perdemos por Cristo, jamais se compara àquilo que ganhamos em Cristo.
Essa é a grande questão. Porque nós não ficamos só na perda, dizer assim, puxa, mas discipulado é só perder? Não, gente. Discipulado é perder em primeira instância para ganhar em última. A epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esse ano eu estou lendo a Bíblia na linguagem de ontem, então fiquem tranquilos aí, vai ter uns termos diferentes aí. Mas considero tudo como perda, por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo. Então o discipulado, sim, ele é doloroso no início, mas ele não é vazio. Por quê? Porque a igreja agora precisa voltar a tomar discipulado, porque a igreja precisa reaprender a fazer discípulos. Não apenas frequentadores de culto, não apenas pessoas que se ufanam em algum tipo de evento emocional, porque Jesus não mandou fazermos admiradores de bons cultos, Jesus nos mandou fazer discípulos. O Evangelho diz que nós devemos fazer discípulos, Mateus 28, 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão. A missão da igreja é alcançar as pessoas para fazer discípulos. O discipulado verdadeiro, ele produz transformação visível na minha vida. Quem anda com Cristo não permanece igual. Por isso que o Evangelho, ele transforma a minha linguagem, ele transforma o meu caráter, ele transforma meus relacionamentos, ele transforma minhas prioridades e transforma meu coração. Não tem como permanecer igual. O Evangelho muda tudo. Não existe discipulado sem cruz, porque o cristianismo bíblico, ele inclui renúncia, perseverança, santidade e fidelidade. Cruz não é opcional para o cristão. Todo cristão toma a sua cruz. A cruz não é tipo assim, olha, eu tenho aqui uma proposta para ti, quem sabe, talvez, se você pensar, você pode tomar essa cruz aqui e seguir. Mas tem uma outra via, uma via bem mais tranquila, em que você anda só em bênção, só em recebimento, não precisa mudar nada, não tem que ser confrontado com o teu pecado. Não, não, não. A cruz não é opcional para um cristão. O discipulado, ele é vivido em comunhão. Por isso eu gostaria de uma ceia para nós falarmos sobre isso. Discipulado ensina que ninguém cresce sozinho. Foi exatamente isso que Bonhoeffer fala no seu livro. E eu quero destacar uma frase dele. A fé cristã amadurece na convivência, no serviço e na comunhão do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para ser um bom cristão. Nós fomos chamados para sermos uma igreja, andarmos em discipulado, tomarmos a nossa cruz. E aí sim, nós cumprimos o chamado de Cristo para nós. Jesus continua chamando pessoas. Até hoje, Jesus está chamando gente para seguir Ele. Não necessariamente para frequentar a igreja, não necessariamente para levantar as mãos, não necessariamente para se emocionar em culto. Ele chama pessoas para segui-lo, para andar com Ele. Discipulado começa quando o ego desce do trono, quando Cristo ocupa o centro e a cruz passa a fazer parte do nosso caminho. Isso é discipulado. O chamado do Evangelho não é venha viver para si. O chamado do Evangelho é venha morrer para viver verdadeiramente. Desafio para nós hoje, será que nós somos um discípulo ou apenas alguém que gosta de Jesus? Somos mesmo os discípulos ou os nossos pais nos ensinaram a andar nessa linha aqui, então vamos dar por aqui mesmo. Segunda pergunta é, o que nos impede de seguir a Jesus por inteiro, como Ele está pedindo aqui? Porque hoje Jesus continua dizendo, me segue. Quem quiser vir após mim, me siga. Discipulado é central para quem quer ser um cristão. Um cristão. Discipulado é essencial para todo aquele que quer ser transformado por Cristo e uma testemunha dele aonde quer que esteja. Se não for assim, a gente só vai continuar fazendo bons eventos para cristão ver, para cristão participar, e onde o mundo vai olhar e vai dizer, esse povo é louco. Mas quando vivemos discipulado, as pessoas olham para nós e dizem, cara, tem alguma coisa errada com esse cara, mas ele ama o Deus em que ele professa. Não porque ele faz barulho, não porque ele levanta as mãos,
mas porque nós vemos o amor e a transformação de Cristo na vida dele, na família dele, nas limitações dele, nas circunstâncias difíceis da vida dele. Ele continua professando a Cristo. Vivam diante dos homens de tal forma a que sejam questionados do porquê há em vocês esperança. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, discipulado é uma afronta a todos nós. Discipulado é uma afronta ao nosso coração. Discipulado é uma afronta à nossa mente. Discipulado é uma afronta ao jeito de vivermos. Mas discipulado é gratificante, porque é ali que repousa a vida. Nossa vida não repousa apenas em sermos nós mesmos. Nossa vida não repousa em reformarmos esse nosso eu. Nossa vida repousa em sermos discipulados, andarmos contigo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a ti. O discurso não é bonito, assusta pessoas há mais de 2000 anos. Assim como te abandonaram, assim como te desprezaram, assim como te crucificaram, também assim farão a nós. O nosso discurso não é bonito, mas é o único discurso que produz vida. O nosso discurso vai contra a lei do mundo. O nosso discurso vai contra esse mundo que diz assim: seja você mesmo. Mas o nosso discurso é o único que produz vida verdadeira, satisfatória. Por isso João disse que tu veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então, Senhor, livra-nos, abre as tuas comportas, abençoa-nos com todas as bênçãos celestiais e espirituais. Mas isso só vai acontecer na medida que tomarmos a nossa cruz e andarmos na tua direção. É por isso que hoje, Senhor, nós vamos participar da ceia. É para isso que nós queremos lembrar desse momento. E é por isso que, em comunidade, queremos partir o pão e tomar o vinho, porque tu és o nosso Senhor. E nós queremos dizer que é isso que nós queremos. Então, Senhor, abençoe agora esses elementos dos quais vamos participar. E que tu estejas conosco. Entregamos a ti, lembrando que eles nos lembram a cruz. Amém.